Às 22h47, 12 telefones tocaram ao mesmo tempo em 12 apartamentos diferentes de Roma. A mensagem era idêntica em todos eles, palavra por palavra, como se tivesse sido escrita por uma única mão e disparada por um único dedo. Seu Santidade deseja vê-lo antes da meia-noite. No salão de São Damaso. Não é necessário trazer nada. Nenhuma assinatura. Nenhum assunto. Nenhuma margem para recusa. 12 homens que haviam passado a vida inteira aprendendo a decifrar o significado exato de cada palavra em um documento eclesiástico, a diferença entre recomenda-se e determina-se, entre poderá e deverá, releram a mensagem várias vezes à procura de uma pista que não existia. Não havia pista. Havia apenas a certeza fria de que algo tinha mudado, e de que nenhum deles sabia o quê. Um por um, cruzaram os portões do Vaticano depois do anoitecer. Alguns vieram em carros oficiais, com motoristas que não fizeram perguntas. Outros preferiram caminhar, como se o ar noturno pudesse lhes devolver algum controle sobre a situação. Nenhum encontrou o outro no caminho, ou, se encontrou, fingiu que não. O salão de São Damaso raramente era usado depois do pôr do sol. As luzes, quando acesas, estavam quase sempre no máximo, iluminando afrescos e dourados para turistas e delegações. Naquela noite, alguém tinha baixado a intensidade das lâmpadas até deixar o salão num tom de âmbar escuro, quase sépia, como uma fotografia antiga. No centro, uma mesa longa e estreita. De um lado, 12 cadeiras enfileiradas. Na outra ponta, sozinha, uma 13ª, vazia. Ninguém se sentou. Ninguém tinha recebido instrução para isso, e depois de décadas navegando na hierarquia mais antiga do mundo, nenhum daqueles homens estava disposto a presumir uma permissão que não lhe fora dada. Passaram-se 3 minutos em silêncio absoluto. Um cardeal ajeitou a cruz peitoral por hábito nervoso. Outro enxugou o suor da têmpora, embora o salão estivesse frio. Um terceiro contou, em pensamento, quantas vezes na vida havia sido convocado sem aviso, e não conseguiu se lembrar de nenhuma. Então a porta se abriu. E, o homem com a pasta. Ele entrou sozinho. Sem secretário, sem câmara, sem ninguém para anotar o que seria dito. Vestia batina branca simples, sem os adornos de cerimônia, como se tivesse saído às pressas de um escritório e não de uma sacristia. Trazia consigo apenas 2 objetos, uma pasta de couro vermelho, gasta nas bordas, e um pequeno caderno de capa preta, do tipo que se compra em qualquer papelaria, sem brasão, sem nome gravado. O Papa era conhecido, entre os que trabalhavam mais perto dele, por 2 traços que raramente convivem na mesma pessoa: paciência quase infinita e uma memória que não esquecia nada. Alguns diziam que ele lia um documento uma única vez e podia recitá-lo de cor semanas depois. Outros diziam que isso era exagero, mas ninguém, entre os 12 presentes naquela sala, estava disposto a apostar contra a lenda. Ele caminhou até a cabeceira da mesa, colocou a pasta e o caderno lado a lado, e olhou para os 12 homens antes de dizer qualquer palavra. Sentem-se, disse, com uma voz baixa, quase gentil, que tornava a ordem ainda mais impossível de desobedecer. Obedeceram. Ele permaneceu de pé. Percorreu cada rosto com os olhos, demorando-se em cada um por um tempo levemente maior do que o confortável, como um professor que sabe exatamente quem colou na prova mas quer que o aluno sinta o peso da suspeita antes de confirmá-la. Quando seu olhar terminou a volta pela mesa, todos ali entenderam a mesma coisa: aquele não era um encontro genérico com os cardeais. Era uma convocação de 12 homens específicos, cujos nomes ele já havia memorizado, junto com tudo o que cada um deles tinha feito. E 11 dias. Para entender o que estava prestes a acontecer naquele salão, é preciso voltar 10 dias. O Papa retornava de uma viagem apostólica de 11 dias por 4 países da África Central. Fronteiras cruzadas em aviões pequenos e desconfortáveis, agendas que começavam antes do amanhecer, encontros que iam de palácios presidenciais a favelas onde a eletricidade era um luxo ocasional. Em uma prisão superlotada,
Ele havia-se ajoelhado no chão de cimento ao lado de detentos que rezavam o Pai Nosso enquanto a chuva batia no telhado de zinco. Em outra cidade, crianças haviam caminhado 4 horas a pé apenas para vê-lo passar de carro, sem nenhuma expectativa de que ele parasse. Na última noite da viagem, exausto ao ponto de mal conseguir manter os olhos abertos durante a missa de encerramento, ele sentiu, pela primeira vez em anos, algo que reconheceu como paz. Não a paz de quem termina um trabalho, mas a paz de quem se lembra porque o começou. Foi essa paz que uma pasta vermelha, deixada silenciosamente sobre sua mesa de trabalho durante o último trecho de voo, viria a interromper. Ninguém assumiu a autoria do envio. Não havia carta, não havia remetente, apenas uma etiqueta discreta, uso interno confidencial. Ele a abriu em algum ponto sobre o Mediterrâneo, achando que se tratava de mais um relatório administrativo de rotina, o tipo de leitura que ajuda a passar o tempo em um voo longo. Não era rotina. Eram 23 páginas. E 12 nomes. À medida que lia, seu rosto, que os assessores descreviam como impossível de ler mesmo quando se está tentando, foi mudando, imperceptivelmente a princípio, depois de forma inconfundível. Quando o avião pousou em Roma, algo nele havia-se fechado como uma porta de cofre. E vê, o método. O que aquelas 23 páginas revelavam não era uma rebelião aberta. Ninguém havia se levantado em uma reunião pública para desafiar o Papa. Ninguém tinha escrito uma carta de protesto, convocado a imprensa, feito qualquer gesto que pudesse ser identificado, isolado e combatido. Era algo mais antigo e mais eficiente do que isso, um exercício silencioso de atrito burocrático, aplicado com a precisão de quem já havia feito aquilo antes, várias vezes, sob vários pontificados. 3 reformas estavam no centro do problema. A primeira era financeira. O Papa havia ordenado, meses antes, uma auditoria completa e independente de todos os departamentos da Cúria, conduzida por especialistas leigos trazidos de fora de Roma, pessoas sem dívidas de lealdade, sem relações de proteção mútua construídas ao longo de décadas dentro dos muros vaticanos. A auditoria deveria seguir contratos, transferências e autorizações onde quer que levassem, sem respeitar hierarquia ou reputação. A segunda era estrutural. Ele pretendia reduzir o poder concentrado em certos escritórios centrais e transferir parte real da autoridade decisória para bispos que serviam fora da Europa, em dioceses que, segundo ele repetia sempre que tinha oportunidade, representavam hoje a maior parte viva da fé, mesmo sendo as que menos peso tinham nas decisões que as afetavam. A terceira era a mais perigosa de todas para quem se beneficiava do sistema antigo, um novo protocolo de responsabilização para bispos acusados de encobrir abusos. Nada de transferências discretas para outras dioceses, nada de aposentadorias silenciosas, nada de processos que desapareciam nos arquivos. O processo seria público. Os registros seriam públicos. Os nomes de quem tomasse as decisões permaneceriam ligados a elas para sempre. Nenhuma das 3 reformas havia sido formalmente rejeitada. Isso teria sido fácil de identificar, fácil de combater. O que aconteceu foi mais sutil, uma assinatura acrescentada aqui, uma cláusula suavizada ali, um prazo estendido em um memorando que parecia, à primeira vista, puramente administrativo. Nada que, isoladamente, levantasse suspeita. Tudo isso, junto, formava um padrão, e o padrão tinha nome, data e assinatura. O Papa entendeu, sobre o Mediterrâneo, que não fora simplesmente contrariado. Fora manobrado. Com paciência, com profissionalismo, por homens que sabiam exatamente como fazer a resistência parecer procedimento de rotina. V. 7 dias de silêncio. O que ninguém esperava, nem mesmo seus assessores mais próximos, era o silêncio que se seguiu. Quem conhecia o Papa sabia que ele não era homem de adiar confrontos. Sua reputação era a de alguém que, ao identificar um problema, ia direto a ele, sem rodeios diplomáticos, sem deixar a ferida infeccionar por educação. Por isso, os 7 dias seguintes ao retorno da África intrigaram até os mais próximos dele. Ele seguiu a agenda pública sem alterar uma vírgula.
Sorriu para peregrinos na praça. Recebeu autoridades religiosas de outras confissões com a mesma cordialidade de sempre. Nada em sua postura sugeria que 12 homens estavam, àquela altura, sob investigação silenciosa. O silêncio, descobririam depois, não era hesitação. Era método. Cada noite daquela semana, depois que a agenda oficial terminava, uma porta discreta se abria e se fechava sem testemunhas. O primeiro a entrar foi o responsável pelo escritório de estatísticas e controle interno, um homem de confiança que trabalhava havia décadas nos bastidores administrativos e conhecia cada fluxo de papel que circulava pela Cúria. Ninguém sabia o que fora dito. Ele saiu sozinho e não comentou nada com ninguém. Depois vieram os auditores externos que o próprio Papa havia nomeado meses antes, profissionais sem vínculo com a hierarquia interna, contratados justamente por não deverem nada a ninguém ali dentro. Eles trouxeram planilhas, registros de assinatura, comparações de datas. O Papa não pediu opiniões gerais. Pediu confirmação, do tipo que resiste à negação, a manobra jurídica, a qualquer tentativa futura de dizer isso não significa o que parece significar. Ao longo daqueles 7 dias, o quebra-cabeça foi montado peça por peça, em silêncio absoluto, enquanto os 12 homens nomeados na pasta vermelha continuavam suas rotinas normais, assinando documentos, participando de reuniões, presumindo, cada um à sua maneira, que aquilo que haviam feito permanecia seguro dentro da linguagem burocrática que o havia disfarçado. Vi a confissão do homem velho. Um encontro, entre todos, marcou o momento em que o silêncio deixou de ser investigação e se tornou decisão. Ao amanhecer do 7º dia, um prelado aposentado, um homem que já servira sob 3 pontificados diferentes e que havia se afastado dos corredores de poder havia anos, mas que ainda era respeitado por sua memória institucional, foi chamado ao gabinete privado do Papa. Esperava conversar sobre alguma questão pastoral qualquer. Encontrou, em vez disso, 3 páginas esperando sobre a mesa. O Papa as colocou diante dele e perguntou, sem introdução, se aquele padrão lhe parecia familiar. O velho prelado leu em silêncio. Examinou a linguagem, a sequência de autorizações, o encadeamento cuidadoso de datas que, isoladamente, pareciam inocentes, mas que juntas formavam uma engrenagem. Quando finalmente ergueu os olhos, estavam marejados. Já vi esse método antes, disse, com a voz rachada. Vi sob 3 papas diferentes. Sempre a mesma engenharia. Esperam o Papa ficar cansado, distante, ou distraído. Aí movem tudo pelo procedimento, antes que ele consiga intervir. A decisão parece técnica. O atraso parece temporário. E a responsabilidade se divide entre tantos escritórios que, quando alguém percebe o que aconteceu, a resistência já virou parte da própria máquina. O Papa perguntou como os pontífices anteriores haviam reagido, ao descobrirem. O velho baixou os olhos. Não pararam de verdade. Foi por isso que ficaram cansados. Não era uma acusação de fraqueza. Era, para quem sabia ouvir, um diagnóstico e um aviso. O Papa agradeceu e o dispensou sem mais palavras. Depois que a porta se fechou, permaneceu sentado, imóvel, por um longo tempo. Aquelas páginas haviam deixado de ser apenas prova do que 12 homens tinham feito durante uma única viagem. Eram prova de que o método antigo estava sendo aplicado outra vez, porque seus arquitetos acreditavam, com razão, historicamente, que o resultado seria sempre o mesmo. Naquela tarde, ele caminhou sozinho pelos jardins vaticanos por quase 1 hora. Um assessor próximo diria mais tarde que foi a única vez em que o viu genuinamente irado, não em gestos, não em palavras, mas no comprimento incomum da caminhada e no silêncio pesado que o acompanhou de volta ao gabinete. Quando a noite chegou, a investigação já havia se transformado em decisão. VI, 12 telefonemas. E assim chegamos de volta ao ponto em que esta história começou, 12 telefones, uma única mensagem, um salão iluminado em âmbar, uma cadeira vazia na ponta da mesa. O Papa abriu a pasta vermelha e retirou a primeira folha.
segurou-a diante dos 12 rostos. Alguém quer explicar o que é isto? Perguntou, em voz baixa. Ninguém respondeu. A folha permaneceu suspensa entre eles como uma acusação silenciosa, e o silêncio dizia, mais do que qualquer confissão poderia, o quanto cada homem ali já sabia. Era um memorando interno, datado de 3 semanas antes. Seu parágrafo central autorizava um adiamento de 90 dias na auditoria financeira, exatamente a reforma que o Papa havia ordenado pessoalmente. 4 assinaturas apareciam ao pé do texto. Todas as 4 pertenciam a homens sentados naquela mesa. 3 de vocês assinaram isto, disse o Papa, virando a folha para que todos pudessem lê-la com clareza. Um de vocês o redigiu. Não revelou, ainda, quem havia escrito. A distinção, entre quem apenas aprovara e quem havia criado, pousou sobre a mesa como um peso diferente sobre cada rosto. Enquanto eu pregava para crianças que caminharam 4 horas para me ver, minha reforma foi adiada em nome desta instituição. Sem que eu fosse consultado. Sem que eu soubesse. Deixou a frase pairar. Ninguém sabia se ele queria uma defesa, uma confissão, ou o nome de quem tinha escrito o texto. Ele não ofereceu nenhuma dessas saídas. E este é apenas o primeiro documento, disse, a mão voltando à pasta vermelha. Há mais 8. 8, as 23 páginas. Uma por uma, as folhas foram surgindo sobre a mesa. Nenhuma, isoladamente, parecia dramática. Juntas, contavam uma história diferente. Um escritório havia sido reorganizado sem passar pela aprovação normalmente exigida para esse tipo de mudança. Um supervisor financeiro, ligado justamente à auditoria pendente, fora transferido para outra função, silenciosamente, sem justificativa clara. Um contrato que o próprio Papa havia suspendido meses antes fora reaberto para negociação, como se a suspensão nunca tivesse existido. Mais adiante, os documentos revelavam consequências mais sérias ainda. Uma investigação pessoalmente determinada pelo Papa fora adiada sem qualquer justificativa nova. Uma autorização de viagem havia sido concedida a um bispo que ele próprio havia instruído, expressamente, a permanecer em sua diocese enquanto uma apuração estava em curso. A permissão passara por assinaturas que, segundo as próprias normas internas, não deveriam ter sido suficientes para validá-la. Nenhum desses documentos, sozinho, teria levantado alarme fora daquele contexto. Juntos, formavam um mapa de resistência coordenada, dividida deliberadamente entre vários escritórios, de modo que cada participante pudesse alegar, se questionado, que outra pessoa detinha a autoridade necessária. À medida que o Papa avançava pelas páginas, o silêncio no salão foi ficando mais denso. O cardeal mais velho, perto dos 80 anos, começou a tremer visivelmente por volta da 8ª folha. Suas mãos se moviam ligeiramente contra a madeira da mesa, e ele lutava, sem sucesso completo, para contê-las. Ninguém ao seu lado ofereceu apoio, naquele salão, cada homem estava, de repente, absolutamente só. Pela 9ª folha, outro cardeal chorava em silêncio, os ombros tremendo sob a luz baixa, sem erguer o rosto, sem emitir som. O Papa não interrompeu a leitura para confortá-lo, nem para aproveitar o momento e aumentar sua humilhação. Continuou no mesmo tom medido, quase monótono, deixando que fossem os próprios documentos, e não sua voz, a carregar a acusação. Em nenhum momento ele bateu na mesa. Em nenhum momento insultou, ameaçou ou elevou o tom. Deixou que datas, assinaturas e autorizações fizessem o trabalho, uma por uma, até que o silêncio se tornasse a única posição restante possível para os 12 homens diante dele. Quando a última folha foi colocada sobre a mesa, ele fechou a pasta. 11 dias na África produziram 23 páginas de dano, disse. E este número não mede apenas papel, mede a velocidade com que esta máquina se move assim que seu bispo sai de Roma. E X, o que ele sabia. Eu sei o que cada um de vocês fez, continuou, olhando ao redor da mesa, sem pressa. Sei quem começou isto. Sei quem concordou.
Sei quem assinou sem ler, e quem levou os papéis adiante sabendo exatamente o que carregava. Sei também quem ficou calado, e quem instruiu os outros a ficarem calados. Sua voz permanecia serena, porque a evidência já não precisava de força para se sustentar. Não o chamei aqui para confissões, desculpas ou humilhação pública. Chamei-os pela verdade. E, no entanto, não abriu espaço imediato para explicações. Antes de qualquer palavra dos cardeais, ele precisava definir, com absoluta clareza, o que aquilo tudo significava para o governo da Igreja. Sentou-se, finalmente, entrelaçando as mãos sobre a mesa. Esta Igreja não será governada nas sombras, disse, devagar, em voz que não deixava margem para mal-entendido. Não enquanto eu for Papa. E, se depender de mim, também não depois que eu me for. Olhou diretamente para o cardeal mais idoso. O senhor conheceu meu antecessor. Trabalhou ao lado dele, viu tentar reformar esta instituição, e viu partes dela resistirem, ano após ano, até que suas palavras carregassem o peso do cansaço. Fez uma pausa. Eu não sou ele. E não vou me cansar da mesma forma. Ninguém se moveu. Os 12 esperavam acusação, punição, talvez uma negociação disfarçada de sermão. O que receberam foi algo mais desconfortável. O Papa estava desmontando, uma a uma, as premissas sobre as quais eles haviam construído seu plano. Vocês confundiram minha chegada tardia com ignorância sobre esta casa, disse. Confundiram meu silêncio com cegueira, e minha calma com tolerância a uma conduta que jamais deveria ter sido tolerada. Baixou os olhos para a pasta, depois os ergueu de novo. Toda a premissa estava errada. X. A declaração. O que veio a seguir não foi mais dirigido apenas aos 12 homens daquela mesa. Era, na sua essência, uma declaração sobre os limites do poder institucional em si. Esta Igreja não vai mais se esconder atrás do silêncio, do procedimento, ou das vestes vermelhas, disse ele. A verdade não é negociável. A reforma não é opcional. E a obediência à sé de Pedro não é sazonal. Aqueles 12 homens haviam construído carreiras inteiras dentro de um sistema em que tempo, hierarquia e procedimento podiam suavizar qualquer autoridade direta. Naquela sala, naquela noite, essas produções simplesmente deixaram de existir. Pela primeira vez em muito tempo, nenhum deles tinha uma estratégia, um contra-argumento, um script preparado. O Papa nomeou, então, o que considerava a falha mais profunda por trás de tudo aquilo. Por décadas, homens em salas como esta governaram esta Igreja como se ela lhes pertencesse, disse. Trataram feridas como inconveniências. Trataram vítimas como problemas de imagem. Trataram finanças como herança privada. E trataram os fiéis como plateia, não como o próprio corpo de Cristo. Sua voz continuava controlada, porque a acusação era institucional, não pessoal, o que, de certo modo, a tornava mais difícil de rebater. Essa forma de governar termina neste pontificado. Termina comigo, nesta sala, nesta noite. Não repetiu a frase. Não a explicou. Não precisava, o sentido já estava claro para cada homem diante dele. XI, o caderno preto. Foi então que ele estendeu a mão até o caderno de capa preta. A pasta vermelha havia mostrado o que os cardeais tinham feito. O caderno mostraria o que o Papa havia decidido fazer a respeito de cada um deles. Abriu-o numa única página. 12 nomes, escritos à mão, um para cada homem sentado à mesa. Ao lado de cada nome, uma única palavra. Ele não as leu em voz alta, apenas girou o caderno lentamente, permitindo que cada um encontrasse sua própria linha. Algumas palavras diziam advertência. Outras, revisão ou afastamento. Apenas uma dizia confiança. O cardeal ao lado dessa palavra não pareceu aliviado, porque, até aquele instante, havia-se considerado um dos mais comprometidos de todos. 2 outros, marcados para afastamento,
Empalideceram visivelmente, um deles fechou os olhos e permaneceu imóvel, como se pudesse, por vontade, apagar-se do próprio lugar naquela mesa. Os que leram a advertência soltaram breves suspiros de alívio, que duraram apenas segundos, porque nenhum deles sabia ainda o que exatamente aquela advertência restringiria, nem quão de perto sua conduta seria observada dali em diante. O caderno mudou a natureza do encontro. Até aquele momento, os 12 haviam enfrentado o Papa como um bloco único, unidos pela mesma operação. Agora, cada um carregava um julgamento individual que os outros não conheciam por completo. A coalizão continuava fisicamente sentada do mesmo lado da mesa, mas já não existia mais como um corpo unido. 12. O autor do memorando. O Papa fechou o caderno, levantou-se e caminhou devagar ao longo da mesa, passando por trás de cada cardeal sem tocá-lo, sem oferecer explicação. Parou na terceira cadeira a partir da ponta e colocou a mão sobre o espaldar. O homem ali sentado ergueu os olhos. O senhor redigiu o memorando, disse o Papa, sem rodeios. Levou aos outros. Explicou porque a auditoria deveria ser adiada. Convenceu 2 de seus irmãos de que aquele era o caminho mais sábio. O cardeal permaneceu em silêncio, não havia detalhe incerto na acusação que ele pudesse negar. Os metadados de redação, o histórico do documento, as trocas eletrónicas, os testemunhos, tudo já está seguro, continuou o Papa. Não existe caminho, nesta conversa, que não passe pela verdade. Não exigiu a confissão com raiva. Simplesmente removeu, uma a uma, todas as saídas possíveis, até que restasse apenas a verdade. O cardeal baixou a cabeça e admitiu ter escrito o memorando de 16 daquele mês. Achávamos que as reformas avançavam rápido demais, disse, a voz rachada. Que Vossa Santidade ainda não compreendia bem esta instituição. Alguns de nós acreditam que a Igreja precisa de proteção contra a mudança tanto quanto precisa da própria mudança. O Papa ouviu sem interromper. Ao final, agradeceu-lhe pela primeira resposta honesta daquela noite, e reconheceu que, de fato, mudanças mal conduzidas podem ser imprudentes. Mas esta Igreja não precisa de proteção contra a prestação de contas, disse. Não precisa de proteção contra a transparência, nem contra o direito dos fiéis de saber como suas ofertas são usadas e como o sofrimento de suas vítimas é tratado. Os homens desta sala não protegeram a Igreja esta noite. Protegeram a si mesmos. 13. As decisões. Voltou à sua cadeira e anunciou o que aconteceria a seguir. A auditoria financeira seria acelerada, e os auditores independentes chegariam a Roma na segunda semana seguinte, com acesso irrestrito a todos os departamentos, contas, contratos e arquivos sob revisão. Nenhum escritório receberia isenção ou prazo adicional. O novo protocolo de responsabilização para bispos acusados de encobrimento seria formalizado por decreto papal em 3 semanas. O texto já estava pronto, não sofreria mais atrasos. A redistribuição estrutural de autoridade avançaria em fases vinculantes, e os 3 primeiros escritórios afetados seriam anunciados publicamente. Nenhum dos 3 homens que atualmente ocupavam essas posições permaneceria nelas quando o anúncio fosse feito. Antes que pudessem absorver essa informação, ele revelou que um dos 12 presentes seria nomeado, já na manhã seguinte, para chefiar um novo escritório de conformidade interna. A notícia destruiu de vez qualquer unidade remanescente entre eles. Haviam entrado naquele salão como uma coalizão. Sairiam como 12 indivíduos, cada um sem saber ao certo quem, entre os outros, tinha sido marcado para a confiança e quem tinha sido marcado para o fim de sua carreira em Roma. O Papa não apresentou aquelas decisões como punição ou vingança. Minha preocupação, disse, é uma igreja que não volta a falhar com uma geração inteira. E então falou dos presos que rezavam sob a chuva, das mulheres que perderam filhos para a violência, dos padres abandonados depois de dizerem a verdade, dos jovens que se afastaram porque acreditavam que os líderes da igreja mentiam. Cada uma dessas pessoas merecia mais do que aconteceu durante os meus 11 dias fora. 14. O silêncio imposto. Levantou-se e caminhou até a porta.
Cada um receberá uma decisão por escrito até o fim da semana, disse, sem se virar de imediato. Alguns permanecerão em seus cargos. Outros serão realocados. Alguns serão convidados a se aposentar. Ninguém sairá desta sala esta noite sabendo o próprio futuro por completo. Impôs, então, silêncio absoluto. Nenhum dos 12 poderia discutir aquela reunião, naquela noite, no dia seguinte, ou em qualquer momento do mês seguinte. Se uma única linha desta conversa aparecer na imprensa, todos os 12 serão realocados imediatamente. Sem julgamento, sem recurso, sem exceção. A voz permaneceu firme. Eu não negocio com vazamentos. Ergueu a pasta vermelha uma última vez. Ela ficará comigo. Cópias já foram feitas e guardadas em local seguro. Se algo acontecer a esta pasta, ou a mim, todo o registro será tornado público. Aquela frase introduziu um novo tipo de medo naquela sala, o de perceber que a confrontação não havia sido improvisada, e que o Papa já tinha antecipado qualquer tentativa de resistência posterior. A evidência estava fora do alcance deles, protegida contra a destruição de uma única cópia ou o silenciamento de uma única testemunha. Vários dos presentes começaram, ali mesmo, a se perguntar havia quanto tempo ele sabia. Se descobrira tudo apenas durante o voo de volta, ou se já embarcara para a África desconfiado de que algo se moveria em sua ausência. Nenhum deles chegaria a uma resposta certa. O Papa já estava observando. Ninguém ousou perguntar. Ele deu meia volta, caminhou lentamente ao longo da mesa, passando por cada um sem tocá-los, e, ao chegar à porta, virou-se uma última vez. Rezem, disse. Especialmente nos próximos dias. E saiu. 15, depois da meia-noite. Os 12 permaneceram no salão por quase 10 minutos depois que a porta se fechou. Nenhum falou. Levantaram-se, um a um, atravessaram o corredor e deixaram o Vaticano em carros separados, sem se despedir. Pouco antes das 2 da manhã, o salão estava vazio, as luzes apagadas, a porta trancada. Dentro de 24 horas, as 3 decisões anunciadas naquela noite começaram a se mover pela estrutura da Cúria. O novo protocolo de responsabilização foi preparado para a assinatura. Os auditores externos confirmaram sua chegada para a semana seguinte. O novo escritório de conformidade interna foi formalmente criado, e o cardeal marcado com a palavra confiança no caderno preto foi escolhido para dirigi-lo. Dentro de 72 horas, 4 cardeais pediram aposentadoria antecipada. 2 foram realocados para longe de Roma. 3 receberam advertências formais por escrito. Outros 2, incluindo o autor do memorando de 16, entraram em um processo de revisão de 6 meses e perderam, durante esse período, sua autoridade de assinatura. A coalizão que havia se movido durante a ausência do Papa foi desmontada sem escândalo público. A reunião nunca vazou oficialmente. Nenhum nome apareceu na imprensa, nenhuma transcrição surgiu, nenhuma fotografia existiu. E, no entanto, algo na Cúria mudou quase imediatamente. Documentos passaram a se mover mais depressa. Arquivos parados foram, enfim, fechados. Funcionários começaram a ler com mais atenção antes de assinar. Conversas ficaram mais curtas, as jornadas de trabalho, mais longas. Homens que antes preferiam o silêncio começaram, discretamente, a examinar sua própria responsabilidade. A reunião envolvera 12 cardeais. Sua pressão alcançou centenas. Um cardeal sénior, meses depois, comentaria em particular que o Papa via mais do que qualquer um deles jamais havia acreditado. Outro diria que haviam entendido tudo errado a respeito do que ele estava esperando para agir. Um terceiro admitiria, enfim, o erro central de todos: haviam confundido o silêncio dele com a ausência. 16. O caderno, de novo. Dias depois, um assessor entrou no apartamento privado do Papa com o resumo matinal de sempre. O caderno de capa preta estava aberto sobre a escrivaninha,
numa página nova, com uma única frase escrita à mão. A igreja não vai mais se esconder. Abaixo, sublinhada 2 vezes, uma instrução que definiria tudo o que viria depois. Recomeçar amanhã.